É muito bom esse detalhe que você falou sobre o divisor de tempos, né? A cruz, antes da cruz, depois da cruz. A gente entender melhor quando a gente vê várias questões aí da própria história, antes de Cristo, depois de Cristo, né? E a gente fica sem entender o tempo exato, antes e depois de Cristo. A cruz é um referencial para a gente ter antes e depois de Cristo. Amém. Eu gosto muito de referenciais. Eu amo GPS, tá? Porque você coloca aí de onde é que você está, para onde é que você vai, ele calcula a tua rota, te fala o tempo que você pode gastar, fala um tantão de situação ali que para você é importante, né? Estratégico, né? Hein? É estratégico, né? Então, como eu gosto de referenciais, tem alguns referenciais que eu prefiro, não vou dizer abolir, tá? Mas eu prefiro não tomá-los como referência para esse momento. Eu prefiro tomar, às vezes, referenciais mais antigos ainda, tá? E quando eu encontro referenciais antigos no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, aí que eu amo, entendeu? Esses referenciais, para mim, são o maior GPS espiritual, entendeu? Eu já li algumas vezes com vocês esse texto. Me permitam ler de novo? Abram para mim aí Efésios 1. Não me repreendam não, por favor, tá? Mas eu não me canso de ler esse texto, entende? É um dos parágrafos maiores da Bíblia, tá? Eu vou ler de novo aqui. Eu quero ver se eu consigo ler e parar e falar, ler e parar e falar. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tá? Então, nós estamos nele. Esse é o ponto pacífico, tá certo? E ele tem nos dado toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se você está em Cristo, você é desse cara, tá? Olha bem, versículo 4. Essa, para mim, é a melhor referência que eu posso ter no meu GPS, tá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Caramba, isso aqui tem que chacoalhar os nossos espíritos, chacoalhar os nossos corações. Essa é a verdadeira referência. Qualquer coisa que você tomar, e vou falar isso aqui com muito respeito, tá? Com muita, eu não vou dizer reverência, que eu reverencio ao Cristo, ao Deus da minha vida, tá? Agora, os canais que nos antecederam, que foram referências para nós, né, que nos geraram, que nos trouxeram até determinado momento das nossas vidas, e por um motivo ou outro não estão mais com a gente, né, porque dormiram em Cristo, ou então porque tomaram um outro rumo que não é o rumo que nós estamos seguindo hoje, né? Não me basta mais tomá-los como referenciais, tá? Porque, caramba, eu fui lá antes da fundação do mundo, predestinado para ele. Nós fomos predestinados para ele. Nós fomos escolhidos nele. Será que vocês conseguem perceber a dimensão dessa referência espiritual? Será que vocês conseguem ter o discernimento disso? Isso invalida todos os outros referenciais. Então, toda vez que eu tenho lido, né, essa passagem, olha, é com muito amor que eu vou falar para vocês. Eu quero me fixar nesse ponto.
eu parti disso. Eu estava em Cristo, né? Mas não na presença, eu estava na presença de Cristo e pela fé em Cristo. Agora, para estar em Cristo, era necessário uma nova performance, que é justamente o quê? A manifestação de deuses espirituais corporificados. A única forma de você conter Cristo é através do seu corpo. Eu estou falando de corpo físico, tá, gente? Tá? Porque os nossos espíritos, sim, estavam em Deus. Agora, conter uma parcela de Deus é só com o corpo. Daí o trabalho de redenção dos nossos espíritos, daí o trabalho de preparação da nossa alma, daí o trabalho que é a festa dos tabernáculos, que vai culminar com a redenção do nosso corpo físico. Por quê? É onde ele habitará. Ou por fé, é onde ele habita. Então, esse é o referencial que eu tenho colocado no meu GPS. Eu sei de onde é que eu vim, percebe? Então, eu não vim dos meus pais espirituais. Eu não vim das minhas mães espirituais. Ou das minhas mães naturais. Dos meus pais naturais. Ou do meu pai, ou dos meus pais, ou das minhas mães que me trouxeram para Cristo. Percebe? Eu sou muito mais antigo do que isso. Né? Eu sou bem mais velho do que eu pensava ser. Entendeu? E acaba que todos nós temos a mesma idade, praticamente. Entendeu? Todos nós, já existíamos antes da fundação do mundo. Percebe? Então, é essa referência que eu quero ter junto com vocês, né, na nossa busca constante da plenitude da divindade habitando em nós. O culminar da festa dos tabernáculos. Isso sim, estão entendendo? O começo, de onde é que nós partimos, e o fim, para onde é que nós estamos indo. Entendeu? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Porque isso não invalida em nada os nossos antecessores, tá? Não invalida o ministério do David, do Benedito Borges, né? Não invalida o ministério, até mesmo das pessoas que ainda estão em vida, que nos ajudaram de alguma forma a estarmos hoje da forma que nós estamos, né? Eu tenho muito amor, muito carinho, né, por uma revelação que eu recebi, né, através do irmão Cláudio lá de Campinas. Cara, foi tremendo, né? Que eu estava lá numa dúvida atroz, e ele que me abriu a minha mente para esse momento que nós estamos aqui vivendo, né? Me permita, tá? Não existe mérito algum nisso, nem no Cláudio, nem em mim, nem quem quer que seja, tá? O mérito é de Cristo, a honra é para Cristo, é de Cristo. Todo o poder, toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Mas é importante, tá? Eu verbalizar para vocês que foi numa conversa minha com o Cláudio ali que ele me mostrou uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. É que eu estava perguntando para ele, mas eu não entendo por que é que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui encarnados? Por que isso, né? Aí o Cláudio veio e me falou, nós estamos aqui para um processo de endeusamento. Cara, eu fiquei extasiado com aquela situação ali, pensei, repensei. Olha, confesso que o meu carro voou de Campinas até Varginha, porque eu tinha necessidade urgente de falar com o núcleo, né, divino que existia aqui em Varginha naquela época, né, que era Manel, Paulo, Belder, né, as esposas, os nossos filhos, que eram tudo pequenininho ainda, né? Pequeno não, eram já adolescentes, né? E quando vê, eu tinha, né, isso foi em 99, tá? Eu tinha algo assim que para mim foi um deslumbramento. Ou seja, o meu GPS, né? Olha bem, você está achando que você está no caminho, né? Olha bem, o caminho não é bem esse não, né? Olha que a referência que você precisa é essa, Ronaldo.
entendeu? E na hora que eu peguei no GPS, em Cristo, comecei lá a digitar, olha, a minha nova referência é essa aqui, Cristo, me fala dessa situação. Eita, não parou mais, entendeu? Não parou mais. E tem o amor pelo Cláudio, né? Só que o Cláudio não está com a gente, entende? Mas isso invalida a comunhão dele com Deus? Não, não invalida. Isso invalida a comunhão dele com a gente? Também não, não invalida. Mas hoje ele não é uma referência para nós buscarmos, tá? Por quê? Porque ele optou por outras situações. Então, eu não quero gastar energia pensando se eu estou certo, pensando se eu estou errado, pensando se fulano está certo, se Beltrano está errado. Não, eu não quero saber disso. Quero só saber o seguinte, de onde é que eu saí? Ah, bom, eu saí daquela escolha que Cristo me escolheu antes da fundação do mundo. Eita! E ele me propôs, Ronaldo, você quer encarnar? Porque você quer ter uma parcela da minha natureza em você? Você quer ser um comigo? Porque eu quero ser um com você, Ronaldo. Mas para você ser um comigo, você precisa estar encarnado. E aí eu entendi, caramba, eu preciso de encarnar, então eu quero encarnar. E eu estou aqui encarnado para essa busca do estabelecimento, do cumprimento da festa dos tabernáculos em mim. Percebe? Esse mistério oculto que nos foi revelado, Cristo em nós, a esperança de glorificação, caramba, está se cumprindo, gente. Cada dia mais está se cumprindo. Então, não adianta a gente gastar energia com aquilo que é as referências intermediárias. Percebe? Umas nós já passamos, outras nós já deixamos para trás, outras virão e terão o cumprimento delas também em nossas vidas. Percebe? Mas quando vê, é uma referência que realmente se fixou por algum motivo, ou solidificou por outro motivo. Não interessa, mas ainda há uma referência. Se eu não cheguei lá ainda, então para mim é uma referência importante. Mas no dia que eu chegar lá ainda e eu constatar, por algum motivo, que aquela referência não vai prosperar mais, eu tenho que deixá-la para trás. E é com amor que eu estou falando isso. E não é com desprezo, não é com nada, é com amor. Percebe? Porque a minha maior referência é o quê? A plenitude da divindade através do seu corpo multimembrado, que eu faço parte dele, caramba. Essa é a minha referência, entendeu? Eu quero ver a plenitude da divindade expressada em nós, entendeu? Olha bem, e continua, né? Ou seja, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Eu fui procurar aqui para entender o que é beneplácito. Tá? Aí, né, tá lá, é uma vontade, é uma escolha, é uma boa vontade, é um bom intento, é uma benevolência, é um deleite, é um prazer, é uma satisfação, é um desejo. Aí agora entrou uma coisa que eu, caramba, me chacoalhou. É prazer em alguma coisa ausente, que facilmente produz desejo por ela. Ou seja, nós ainda não estamos em Cristo. Então ele está com o beneplácito da sua vontade, porque ele sabe, caramba, nós saímos dele antes da fundação do mundo. Estamos aqui agora corporificados, tá certo? E ele tem lá o beneplácito da sua vontade, porque ele sabe que nós, ausentes, já já estaremos nele, se nós assim o determinarmos, tá? E vai continuando. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, o pagamento dos nossos pecados, tá? Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, olha aqui bem, gente, olha aqui, olha o desvendamento, olha a luz fazendo presente diante dos nossos olhos,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude, dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, assim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, que somos nós, tá? Em louvor da sua glória. Percebe o negócio? Isso aqui tem que chacoalhar os nossos corações, entendeu? E lê, e relê, e lê, e relê, e lê, e relê. Pega o teu GPS, programa ele. De onde é que eu vim? Quem sou eu? Eu existia antes da fundação do mundo, eu via Deus. Como é que eu via Deus e não morria? Ah, porque eu não tinha pecado ainda. Eu era em espírito. O meu espírito... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Eu estava diante de Cristo. Eu comungava com Cristo. Mas estava diante dele. Eu era visto por ele e eu via ele. Mas eu não estava nele. Tá? Embora dá-se a entender que nós estávamos nele, nós saímos dele. Sim, nós saímos dele, nós somos criação dele. Entendeu? Então, como é que fala? Os insumos, né, pelo qual eu fui gerado vieram de Deus, com certeza. Então, eu saí dele, entendeu? Agora, essa consciência espiritual que nós tínhamos antes da fundação do mundo, claramente a gente percebe que eu me prostrava diante do Altíssimo. Percebe? E não é isso que é a proposta divina, tá? Ele não precisa de que você o adore, né, diante dele. Ele já tem querubins, serafins e outros anjos lá que o adoram 24 horas por dia, né? Porque os anjos também não estão sujeitos a tempo, né? Vai estar lá a todo tempo, a toda hora, a todo instante, está lá adorando. Santo, santo, santo és tu, né? Então, melhor do que esses anjos não tem na adoração, tá? Agora, o que está falando a respeito de nós, anjos anelaram estar nos nossos lugares. Isso é extremamente importante. Anjos desejaram estar no nosso lugar, mas sabiam que não era para eles. Mas é para você, minha irmã, é para você, meu irmão, tá? Onde você, receptáculo, apto para receber e ter a parcela divina em plenitude na tua vida, a estatura de varão perfeito não me basta mais. Eu quero ter a estatura da plenitude de Cristo. E para isso eu dependo de vocês. Então, tudo isso é onde o nosso GPS está ligado. A plenitude da divindade habitando em nós. Pequenos vasos de barro. Então, essa é a nossa referência final. Tá? E a referência inicial transcende em muito todos os nossos amados, que de alguma forma não estão mais com a gente, mas são nossos amados, são nossas amadas, entendeu? Por que transcende? Porque também nós estávamos junto com eles antes da fundação do mundo. E mais do que isso, nós estávamos diante do Altíssimo, nós estávamos diante do Cordeiro. Está escrito aqui que ele foi crucificado antes da fundação do mundo também. Então, todo o propósito, né, dos acontecimentos que nós estamos passando aqui na Terra já foi consumado lá na presença de El Elyon. Percebe? Então, essa situação, né, esse amadurecimento que tem vindo em nós, é que tem chacoalhado a gente e nos preparado para as obras maiores que estão vindo. Entendeu? Isso precisa de estar com uma consciência maior em nós, para que a gente possa realmente perceber,
né, qual é o intento de toda essa situação e da nossa manifestação carnal. Tá? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Não é o emprego, não é riqueza, não é prosperidade, não é nada. Tá? É somente o seguinte: preparar para que o meu espírito tenha a consciência viva da remissão e da redenção dele. A minha alma sendo exercitada para entrar na segunda salvação. Como? Eu crendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá certo? E a minha alma se submetendo a Cristo em plenitude, ela permite, né, a salvação do meu corpo, a preparação do meu corpo para o quê? Para que Deus, o Altíssimo, junto com o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo ressurreto, habite em mim. Esse é o ponto-chave que eu estou aqui buscando. Agora, eu não estou buscando sozinho, eu estou buscando junto com vocês, porque o corpo multimembrado é o receptáculo de Cristo. A plenitude de Cristo habitará no seu corpo multimembrado. É isso que tem nos movido, meus irmãos. É isso que tem realmente, a gente tem depositado os nossos corações. Tá certo? Então, as coisas agora ficam de uma maneira muito, muito mais intensa do que a gente ficar aqui falando, né, de coisas que são realmente louváveis, né, de pessoas que são realmente amáveis, que nós amamos, percebe? Agora, o nosso amor por Cristo transcende essa situação. E nós já tínhamos o conhecimento de quem são essas pessoas amáveis que nós amamos antes da fundação do mundo. Ou vocês acham que não? Claro que nós já conhecíamos. Entendeu? Você não se determinou a nascer aqui em Varginha à toa, Ronaldo. Né? É uma pergunta que eu já fiz para mim. Por quê? Tem pessoas aqui dentro que eu já conhecia antes da fundação do mundo e eu sei que com eles eu estou determinado, né? Não aconteceu por acaso do Paulo sair lá de Caxambu, fazer exército lá em Itajubá, na época que eu estava lá em Itajubá, e nós nunca, como é que fala? Nos conhecemos lá em Itajubá e o cara estava pertinho de mim lá e eu não conhecia o cara, entendeu? Quando vem aqui para Varginha, vai para São Paulo trabalhar, é uma coincidência atrás da outra, que a gente sabe que não é coincidência, entendeu? E a mesma coisa, né? Esse Anselmo, esse caboclo meio doidão aí e tal. Quando vê, estou lá conversando com esse cara. Quando vê, o cara está lá no sul. Quando vê, estou lá no sul também tentando fazer vendas de teleférico perto dele. Entendeu? Então, cada hora é uma loucura humana, né? Que eu tenho, com certeza, uma coisa no meu coração. Não existe coincidência. Então, meus amados, minhas amadas, tá? Nós que fazemos parte desse organismo que compõe, né, que faz parte do corpo de Cristo multimembrado, nós somos um organismo, nós não somos o corpo, nós somos um órgão do corpo, entendeu? Eu não sei bem qual é esse órgão, mas uma coisa é certa, eu tenho declarado bênçãos sobre você, sobre a minha vida também, para que nós possamos, em plenitude, exercitar o nosso ministério no corpo de Cristo multimembrado. E é o que nós temos feito. Tanto é que existe prosperidade espiritual no nosso meio. Tanto é que existe revelação no nosso meio. Tanto é que as coisas têm vindo de uma maneira assim transcendental até. Percebe? Agora, falar que as coisas... nossa, era tão bom. Não, é tão bom sim, ótimo, realmente. Agora, mais do que nunca, falar que nós temos toda uma perspectiva pela frente. Esse sim é o ponto-chave desse nosso momento. Aí sim que tem que estar depositado o nosso amor, a nossa reverência, a nossa determinação, né? Ou seja, não se cansar de pensar, não se cansar de ler esse versículo, não se cansar de determinar esse versículo em minha vida. Eu não vou me cansar disso, entendeu? Eu li, reli, né? Eu vou ligar aqui o vídeo só para poder mostrar para vocês. Fica aqui diante do meu computador aqui. Toda vez da reunião aqui, eu tenho esse papelzinho aqui, ó. Eu leio ele e não me canso de ler, tá? Por quê? Porque isso aqui é importantíssimo, né? É essa passagem aí que eu estou falando para vocês aí, de Efésios.
um, né? E, olha, não me canso, não como é que fala? Não desanimo e quero, junto com vocês, adentrar realmente na plenitude da divindade, onde Cristo habita nesses pequenos vasos de barro que somos nós, tá? E o Paulo falou muito bem, nós não vamos nos purificar para que Cristo habite em nós. Cristo habitando em nós, né, o que nós já falamos várias vezes aqui, o corruptível não vai ser retirado de mim. O corruptível do Ronaldo vai ser revestido da incorruptibilidade de Cristo. O que é mortal no Ronaldo não vai ser retirado do Ronaldo. O que é mortal do Ronaldo vai ser revestido da imortalidade de Cristo. Percebe? Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui e temos nos apresentado diante dele exatamente conforme nós somos, porque esse é o primeiro trabalho. Cristo em você vai te purificar. Esse é o trabalho de redenção dele, tá? É o trabalho do ministério da morte de Cristo. Agora, maior do que o ministério da morte de Cristo, e a morte de Cristo é extremamente forte, infelizmente as religiões, né, seculares aí dão uma ênfase muito grande no ministério da morte de Cristo. Eles não estão errados. Mas, de novo, o GPS deles está desligado, que a única referência que eles têm é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Tá? E isso serve só para o primeiro passo. O passo maior é a vida de Cristo. Esse é o ministério que Cristo exercita sobre a face da terra. A sua vida, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E esse ministério, ele não exercitou antes, né, na vida como Jesus Cristo, e ele começou a exercitar quando? Quando ele morreu e ressuscitou. Aí que ele começou a exercitar o ministério de vida dele. E é exatamente nisso que o meu GPS está ligado. A vida de Cristo em nós. Cara, nada nos será impossível, tá? E eu declaro bênção nas nossas vidas, declaro os nossos olhos preparados para ver, os nossos ouvidos desobstruídos para escutar, os nossos corações aptos a receber, os nossos espíritos vivificados para termos a plenitude da divindade habitando em nós, tá? E abençoo também a nossa unidade da fé, o nosso posicionamento de uma só mente, um só coração, uma só verdade, uma só fé em Cristo Jesus, entendeu? Então, esqueçam daquilo que o Ronaldo tem falado para vocês. Se o Ronaldo fala alguma coisa de Cristo, é nisso que vocês devem se apegar, porque eu tenho feito a mesma coisa com vocês. Eu esqueço das abobinhas que o Paulo de Varginha fala, eu esqueço das abobinhas que o Manel fala, mas eu me apego naquilo que Cristo, usando do Manuel e usando do Anselmo, fala para o Ronaldo. É nisso que eu tenho depositado a minha determinação, tá? Mais uma vez, amo cada um de vocês. Amém. Amém. Eu estava, inclusive, aberto desde o começo desse texto de Efésios. E eu só queria ler alguns versículos, né, que o Ronaldo leu, mas na linguagem de hoje, né? Efésios 1:11, né? Fica mais claro ainda tudo isso que o Ronaldo falou, né? Diz assim, a partir do 11, né? Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Amém. Deus, antes da fundação do mundo, já havia decidido que nós seríamos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Essa união com Cristo já seria programada, né, desde o começo. E Jesus confirmou isso lá em João 17, né, que fala lá, né, que, Pai, estes, né, que estão comigo eram teus, tu me destes, né? Tu me deste, eram teus e tu me deste, né? E eras do Pai, né? Mas para que fôssemos um com o Pai, né, precisávamos não ser do Pai, precisávamos ser de Cristo, né? Ele fala, nenhum que você me deu se perdeu, né? Então, assim, já fomos preparados para isso, né? Para a nossa união com Cristo.
versículo 13. A mesma coisa aconteceu... 12, né? Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, né? Paulo falando, né? Louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe a vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, né? Vocês creram em Cristo, Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos de Deus o que prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos seus. O Espírito Santo é essa garantia, né, que o Pai vai cumprir a sua promessa, né? E nós estamos falando para esse encontro, né? Que é o encontro que nós vamos estar sintonizados no Espírito de Cristo, né? E é o que nós estamos declarando, né? Uma completa libertação nele, né? O Paulo falou semana passada. Nós, por nós mesmos, não conseguimos transformar a nossa mente, né? Que é algo que realmente é muito profundo, nós somos muito enraigados. Então, se não houver uma ação divina, dificilmente ele ia conseguir entrar nesse nível que o Pai tem falado, né? E eu creio nisso também, né? Aí o Ronaldo, estudando, conversando com a nossa semana, ele lembrou, né, a respeito da circuncisão de Cristo, né? Da circuncisão do coração. O que fala lá? Que ele, o Pai, vai executar, fazer a circuncisão do nosso coração. Ou seja, não seremos nós que circundaremos o nosso coração, né? O Pai vai circuncidar, né, os nossos corações. Então, assim, como ele vai circuncidar os nossos corações, ele vai também transformar a nossa mente, né? E o Espírito Santo é essa garantia de que ele vai fazer essa obra, né? Essa obra que está preparada desde a fundação do mundo, né? E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória, né? Então, realmente, glória ao Pai por isso, glória ao Pai por essa liberdade, glória ao Pai por nós podemos estar enxergando isso, né? Em Cristo nós somos isso, nós somos participantes dessa glória, nós somos participantes dessa obra maravilhosa que Ele já preparou realmente desde a fundação do mundo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis nele, né? Então, que o Espírito Santo de Cristo realmente esteja fazendo essa obra, né, de transformação de mente, de circuncisão do coração, para nós realmente sermos libertos da Babilônia, sermos libertos desses sistemas, para estarmos plenos nele, né? Na plenitude dos tempos, estar plenos em Cristo, né? Há de realmente essa obra em nossas vidas. Amém. Amém.